vamos mostrar para vocês 3 estudos feitos na Bolsa Brasileira e na Bolsa Americana sobre esses tipos de operações. Falar sobre as características de cada uma delas para que você possa escolher qual a melhor para a sua estratégia. Então fica até o final desse vídeo que vai ter muita coisa legal, mesmo para você que já sabe o básico dessas operações. Você já deve saber que é classificado como day trade aquela operação onde você compra e vende um determinado ativo financeiro no mesmo dia. Swing trade seria a compra ou venda de um ativo por mais de um dia ou por algumas semanas, quando você compra e segura esse ativo por alguns dias, por algumas semanas. E o buy and hold é a estratégia de comprar um determinado ativo sem intenção de vendê-lo, sem prazo determinado para segurar esse ativo. Além disso, nós não vamos tratar nesse vídeo aqui as operações de derivativos. Esse assunto vai ficar para outro vídeo. Lembrando que o conteúdo desse vídeo não é indicação de compra ou venda de nenhum ativo, mas tem o objetivo apenas de promover educação financeira. Então, respondendo à pergunta inicial do vídeo, qual é a diferença aqui da tributação nessas operações? No swing trade ou no buy and hold, as operações de venda até R$20 mil por mês serão isentas. Ou seja, você está vendo aí que não tem diferença entre swing trade e buy and hold. E esse valor aí é o valor de venda, não é o seu lucro. Então, se você vendeu R$21 mil, você já precisa recolher o imposto. Essa operação está sujeita à tributação. E aí o imposto, nesse caso, vai ser 15%, aí sim, sobre o lucro. Então, por exemplo, se você vendeu R$21 mil e o seu lucro foi de R$1.000, você vai pagar 15% sobre o lucro. Existe ainda o desconto de 0,005% na fonte toda vez que você realiza a compra de um ativo. É um desconto simbólico que tem o objetivo apenas de avisar a Receita Federal que aquela operação foi feita. O pessoal costuma chamar de dedo duro. Já nas operações de day trade não há isenção, ou seja, toda operação é tributada com 20% sobre o lucro. E o dedo duro aqui também é um pouco maior, 1%, que é aquela tributação cobrada para avisar a Receita que a operação foi feita. Aqui um aviso um pouco caro, né? Então aqui nesse aspecto da tributação você já tem informações suficientes para escolher qual é a operação mais vantajosa para você. Além disso, a gente não pode esquecer de falar que essa isenção do imposto de renda é só para ações e ouro. Não vale para ETFs nem para fundos imobiliários. Aqui toda operação vai ser tributada também. No caso, em 15% se for uma operação que não se enquadre como day trade, ou seja, aquela que não foi feita no mesmo dia. Nesse assunto aqui de tributos, ainda é bom lembrar que você pode fazer a compensação também. E aqui também temos uma diferença. O day trade ele só compensa com ele mesmo. Os fundos imobiliários a mesma coisa. Então você pode compensar o seu prejuízo em uma operação para não pagar imposto, desde que observe essas 3 regras aí. Vamos ao exemplo prático. Vamos imaginar que em abril você vendeu algum ativo financeiro em qualquer valor e teve prejuízo de R$1.000. Ou seja, essa operação não é tributada. E aí, em maio, você vendeu acima do limite de isenção. Você vendeu, por exemplo, R$21 mil e teve lucro de 1.500. Então, em junho, você precisa declarar. E aí você vai declarar da seguinte forma. Você vai calcular o seu lucro que você teve, os 1.500, e vai diminuir o prejuízo que você teve. Ou seja, você vai pagar imposto apenas sobre R$500 nesse exemplo. Então 15% sobre o lucro. E agora nós vamos mostrar um dos estudos que a gente tinha comentado lá no início. Esse foi um estudo feito pela FGV na Bolsa de Valores aqui brasileira. O link vai ficar na descrição. Pelo título aqui você já pode concluir alguma coisa, né? Olha só, day trade é cassino, muito mais sorte do que técnica. Nesse estudo, que foi feito com dados da Bolsa de Valores brasileira, os pesquisadores identificaram que 97% das pessoas que especulavam na bolsa nesse tipo de operação perdiam dinheiro. E quando ganhavam menos de R$300 por dia. Aí você pensa, bom,
Então 3% das pessoas elas conseguem estudar e conseguem ter sucesso nesse tipo de operação, não é verdade? Porém, o que o estudo demonstrou aqui foi ao contrário. Olha só esse trecho aqui. Aquelas pessoas que tiveram lucro, elas apostaram poucas vezes, 2 vezes, 3 vezes, 1 vez. E quem insistiu nessa técnica sempre ficou no prejuízo. Ou seja, não há aprendizado com o tempo, pelo contrário. Esse cálculo estatístico é bem parecido do que acontece em um cassino. À medida que a pessoa vai repetindo, vai apostando mais, as chances de continuar acertando vão diminuindo. Então aqui nesse estudo a conclusão é que esse tipo de operação é muito mais sorte do que técnica e que possivelmente não exista um efeito de aprendizado. Parece fazer sentido se você pensar, por exemplo, no ato de jogar dados, que de acordo com a análise estatística aqui, resultaria no mesmo percentual de acerto. Então, por exemplo, faz sentido para você se eu te disser que eu fiz um estudo aqui analisando a posição da mão, a posição do vento e com isso, com esses dados, eu consigo jogar o dado e acertar mais vezes? Aparentemente não faz muito sentido. Além disso, pessoal, vocês lembram da equação de juros compostos? A gente falou dela lá no primeiro vídeo. Se você não lembra, volta lá, vai ficar aqui no card. Você viu que naquela equação o elemento mais importante era o tempo era exponencial. Então vamos imaginar uma pessoa que conseguiu excluir essa variável da equação, ele conseguiu tirar o tempo, já que ele consegue lucrar em um dia apenas. Essa pessoa teria literalmente descoberto a fórmula de ficar rico rápido. É preciso ficar muito atento, muitas pessoas nessa área aqui também costumam ser golpistas que oferecem esquemas de pirâmide. Tudo bem, mas e as operações de swing trade? Qual é a crítica que se faz aqui a esse tipo de operação? E aí nós vamos entrar agora no segundo estudo que a gente tinha mencionado lá no começo para vocês. Essa aqui é a teoria da lacuna do comportamento de Carl Richards. E o que ele procurou demonstrar nesse estudo aqui? Quando você compra um ativo com a intenção de se desfazer dele em alguns poucos dias, você pode acabar tendo um rendimento menor do que quem comprou e esqueceu que ele estava lá. Isso porque você já sabe que o mercado de renda variável, as operações de renda variável, sofrem oscilações diárias, semanais, mensais. Então existe uma alta tendência de quando uma ação se valorizou muito, muitas pessoas estejam falando dessa ação, ou seja, existe uma euforia do mercado com relação àquela ação. E por isso o preço dela vai estar muito alto. Nesse momento, devido a um otimismo excessivo do mercado, muitas pessoas acabam comprando a ação nesse momento. E aí, quando o otimismo passa, como as ações sofrem oscilações, essa ação pode começar a cair. E aí, aquele investidor que não comprou a ação com a intenção de carregar ela para sempre, vai começar a ficar com medo de ver o seu patrimônio diminuindo. Então ele comprou 10 mil reais de ações e aí começa a cair para 9, para 8, para 7. Quando chega lá em 5 mil, o que acontece? Ele vende as ações, ou seja, ele comprou no momento mais caro e vendeu barato. Comprou caro e vendeu barato, teve prejuízo. E se ele continuar repetindo esse comportamento, muito provavelmente vai quebrar. E se ele não continuar repetindo esse comportamento, ainda assim ele vai ter uma rentabilidade menor do que quem comprou e esqueceu lá. Esses foram os dados que ele encontrou analisando as operações na Bolsa de Valores americana. E ele chamou isso de Behavior Gap, essa teoria da lacuna do comportamento. Porque como você já sabe, para ter sucesso na bolsa, você precisa fazer o contrário disso aí. Comprar quando a ação estiver barata e vender quando ela estiver cara. É o que dizia, por exemplo, Warren Buffett, um dos investidores de maior sucesso da bolsa americana. Então eu coloquei aqui algumas frases dele para você dar uma lida. E olha só, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. Ou seja, quando o mercado está otimista, você precisa ficar com medo. E agora a gente vai passar para o Buy and Hold, mas antes disso, deixa aí o seu comentário. Você faz day trade, você faz swing trade, você está sendo consistente nos seus ganhos? Conta aí pra gente.
E aí, esse é o terceiro estudo aqui, feito na Bolsa Americana. O link também vai ficar para você na descrição. Olha aí, gente, esse estudo comparou os períodos de alta da Bolsa Americana e os períodos de baixa desde 1926 até 2018. E aí você consegue enxergar aí em azul são os períodos de alta, ou seja, o bull, como eles chamam lá. Em laranjado, os períodos de baixa, os bears, como eles costumam denominar. E qual é a conclusão que você tira aí? Que existe sempre uma tendência de alta com o passar do tempo, ou seja, os períodos de alta superam em muito os períodos de baixa. E aqui nesse gráfico a gente pode comprovar que isso é verdade. Esse aqui é o índice IVV, que contém cerca das 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E aqui está o gráfico a partir do ano 2000 até hoje. Vejam só, a tendência a longo prazo é sempre de valorização. Olha essa crise aqui, que foi a pior crise que a gente já enfrentou, né? Que os mercados financeiros já enfrentaram. Aqui é a pandemia. Muita gente pensou que o mundo ia acabar aqui, mas olha só o que aconteceu depois. Então, a longo prazo, os períodos de alta superam muito os períodos de baixa. E aqui aconteceu o que nós comentamos no estudo anterior. Muita gente acabou vendendo seus ativos financeiros aqui na baixa, porque ficou com medo, impulsionados pelo pessimismo do mercado. E aí quando viu que subiu de novo, que estava dando tudo certo, entrou aqui e comprou bem mais caro, ou seja, teve um grande prejuízo. Essa estratégia buy and hold é a estratégia utilizada pela maioria dos grandes investidores de sucesso da bolsa, tanto a americana quanto a brasileira. Então aí você tem, por exemplo, Luiz Barsi na bolsa brasileira, Warren Buffett na bolsa americana, Peter Lynch também lá na bolsa americana. E o que todos eles têm em comum? Podem ter várias coisas, mas nós queremos destacar aqui duas características. A primeira delas é a idade. Você vê que eles já são senhores, não é? E todos eles começaram a investir cedo. Ou seja, o fator tempo da equação de juros compostos, que a gente diz que é o mais importante. Então, todos eles tiveram bastante tempo para investir. E a segunda coisa em comum é que todos eles compravam ativos com a intenção de ser donos da empresa ou com a intenção de não vender esses ativos, de segurar esses ativos. Pessoal, se esse vídeo aqui te acrescentou alguma coisa até esse momento, pedimos uma pequena retribuição da sua parte que vai ser gratuito para você. É que você se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar a entender o tipo de conteúdo que vocês querem aqui e vai nos incentivar a continuar produzindo esse tipo de conteúdo gratuito para vocês. E se você não viu os outros vídeos dessa playlist, assista lá porque pode te acrescentar alguma coisa também, mesmo para você que já é um investidor antigo, já é um investidor raiz da bolsa.